Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje teremos aqui a presença de uma pessoa que eu conheço já faz algum tempo, que é assessor de leilão. Nós vamos falar um pouquinho o por trás do leilão hoje. É André Assunção. Tudo bom, André? Maravilha. Vocês estão correndo um risco grande hoje aqui, viu? Vamos embora. Eu prometi que eu vou falar metade das gírias que eu falo no dia a dia, que se eu conseguir já tá bom demais. Eu conheço metade delas. E aí, Walter? E também aqui comigo o Walter Celani, né? De novo ele esqueceu de mim. Eu nunca vi. Não, se ele conhece, eu conheço o dobro da gíria, que eu sou mais velho, então para mandar brasa. A minha é meio antiga, né? Tá certo. Então vamos embora. Vamos lá, Andrezão. Chamo ele de Andrezão, né? Porque a gente já tem uma intimidade grande aí. Mas eu também quero saber um pouquinho do Andrezão lá de trás, que eu não conheço muito. Como que é o Andrezão lá atrás? Como é que ele chegou nesse agronegócio? Quando eu era, vamos dizer assim, eu nasci no meio de uma família que é 100% rural e ligada a fazendas, a propriedades rurais e tal. Então, desde o meu bisavô, que a gente tinha, né, tem propriedade rural, agora, nesse momento, a gente está sem, comercializamos o ano passado, mas durante toda a minha infância, eu participava, entre aspas, ativamente dentro da fazenda. Então, é lá em Tietê, a vida toda, meu pai é de lá, tinha fazenda que veio do meu bisavô, meus avós e tal, até chegar no meu pai. Portanto, eu nasci dentro da fazenda. A gente morava em São Paulo, morei em São Paulo até os 6 anos de idade. Depois fui para Campinas, morando lá em Campinas, fazendo colégio, tal, essas coisas. Depois fui estudar em BH, em Belo Horizonte, fazendo veterinária. E nunca tinha morado na fazenda. Porém, era todo feriado, principalmente, todas as férias escolares, toda essa época, 100% do meu pessoal, no caso minha mãe e meu pai e mais 4 irmãos que eu tenho, a gente ia para a fazenda. E ficava lá 90 dias de férias, naquela época que tinha, 60 dias. E era sempre assim, sempre tive esse contato gigantesco com o meio rural. Então, não tinha como ser diferente no meu caso. Eu fui vacinado, fui picado pelo bichinho e sempre curti, sempre gostei. E passei toda a minha infância, adolescência. Tinha uma folga, seja na faculdade, seja no colégio, eu acabava indo para lá e participava ativamente de tudo. Então, não tem como a gente se desligar do meio depois de velho. Eu acabei partindo para estudar dentro do meio, que é, no caso, a veterinária. E até hoje, dentro disso. Mas não atuando como veterinário, propriamente dito, né? Assim, o veterinário que eu falo, a questão trabalhar em fazenda como dando assistência e tal, né? Pouco. Mais ou menos, era assim, dos 5 irmãos, eu fui o único que foi realmente da área. Todos os outros membros da família, fora meu pai e tal, a minha mãe que sempre esteve lá, todos eles curtiam a fazenda, mas como uma chácara. Então, era nosso QG ali, era nosso ponto de encontro, feriado, final de semana e tudo mais. Em relação a isso que você colocou, eu fui um pouco diferente, porque eu realmente vivia aquilo tudo. O pessoal até brinca comigo. Eu fui o último a acabar indo para a cidade, para sair, para passear e ver as menininhas, esse tipo de coisa, porque eu ficava lá dentro. Eu ficava em cima de um cavalo, tudo que eu podia fazer lá dentro, eu fazia. E quando eu fui para a escola de veterinária, aí já, obviamente, já mais maduro, no início, eu sempre direcionei um pouco meus estudos mais para essa parte de reprodução, principalmente produção, não reprodução, mas a produção em gado de corte, era o que me fascinava na época. Uhum. E quando eu me formei, eu acabei, por diversos motivos, voltando. Foi a primeira vez que eu fui morar, literalmente, dentro da fazenda. E aí mudei para Tietê. Capital do Tietê. A capital Tietê. E daí realmente foi morar lá pela primeira vez. E fiquei lá durante, agora, até pouco tempo atrás. A fazenda em Tietê, né? A fazenda em Tietê, entre Tietê e Porto Feliz. Você mudou para fazenda com que idade? Formado com 26, 27 anos, mais ou menos isso daí. Foi em 95, tá? Eu acabei a faculdade e fui para lá para dentro. Nessa época, a gente tinha o búfalo, que meu pai fazia 50 e
3 anos. Aliás, desde que eu nasci, 54 anos que criava. Dentro da raça de Afarabad, é um dos, vamos dizer assim, das pessoas, dos criadores aí que o Brasil inteiro conhece, sempre trabalhou muito bem, dentro da associação e tudo mais. E ele tinha, no caso, os búfalos. Eu fui para lá, eu já era, obviamente, assim, apaixonado também pelo negócio, e a gente diversificou. Logo que eu cheguei lá, já tinha sido uma invenção até da minha mãe trabalhar com cogumelo shiitake. Então, fui lá para dentro, abracei a ideia. Já tinha um pouco dos ovinos, que acabou sendo aí, vamos dizer, a mola propulsora para tudo aí, né, dessa mudança. Desde 85 a gente criava, mas sem registro, sem nada, um negócio ali para um churrasco, uma coisa ou outra. E quando eu fui para lá em 95, a gente direcionou bastante essa parte de ovinocultura também. Então eu tinha ali alguns pilares. Na época era o búfalo, que nunca deixou de existir, sempre foi o mais assim, vamos dizer, o mais concreto, o mais sólido. Trabalhamos com shiitake durante uns 8, 10 anos, mais ou menos, 7 anos, mais ou menos isso daí. Entregava em todo o Brasil, despachava para Rio de Janeiro, Espírito Santo, era um negócio interessante. Mas sofremos muito com a produção. Vendia demais, mas sofremos com a produção. Porque é difícil? Difícil. Na minha época, né, eu estou falando coisa de 20 anos atrás. Eu acho que hoje está tudo mais tranquilo, mas na época a produção era bem complicada. A venda era tranquilo. Como é que é a produção do cogumelo, basicamente, assim? Na realidade, existem 2 maneiras, né? Talvez hoje até possa existir uma terceira, mas na época era madeira de eucalipto, toras, onde você inoculava o micélio, que é a semente, e controle de temperatura, umidade e tal, durante uns 6 meses, pelo menos, dava a primeira frutificação. Então, você provocava um choque térmico, umas coisas assim, e ele produzia. Aí eu embalava, entrava em contato com as lojas que a gente fornecia, mercado. Foi um negócio interessante, uma fase interessante que todo mundo acabou se envolvendo. Minha mãe fazia até umas conservas ali, uns antipassos, bacana. E a gente distribuía. Então eu recebia, eu nem lembro como chegava para mim, se era por telefone, nem lembro se tinha telefone na fazenda nessa época. Mas eu recebia um contato, acho que já era telefone rural. E aí tinha um grupo que a gente distribuía, que era São Paulo, e subia ali para Rio de Janeiro. Tinha uns meia dúzia de lojas no Rio, Espírito Santo, Vitória, mais algumas do interior do Espírito Santo, que eu não vou me lembrar certinho quais eram. Já saía da fazenda embaladinho, prontinha, bandejinha de 200 gramas, 200 e 100, entregava no CEAGESP São Paulo e de lá distribuía. Então, foi um tempão trabalhando com isso. O búfalo que sempre teve. Essa época eu já comecei a mexer um pouco mais, a começar a puxar alguma coisa de registro de ovinos, comecei a registrar alguma coisinha de Santo Inês, que foi ali um negócio que a gente ficou muito tempo, até a gente praticamente eu finalizar toda a minha ação dentro da fazenda, a gente tinha os ovinos. E também tinha lá dentro uma central de receptora de embrião. Então vendia prenhez, prestava serviço, como todas as centrais por aí. Tinha alguns veterinários parceiros, o Sidney Uva era o principal da fábrica do embrião, e a gente trabalhava junto, eu vendia prenhez e tal. Então, isso, de uma certa maneira, voltando na sua pergunta, acabou fazendo com que eu trabalhasse pouco fora. Eu acabei não saindo muito. Eu trabalhava, dava algumas assessorias aqui e acolá, em gado de corte, que era a minha paixão, alguma coisa em ovinos e tal, mas muito menos do que eu gostaria e do que é o normal para dentro do veterinário ali, vamos falar, é o pé da letra, né? E assim foi durante muito tempo, com essas atividades internas dentro da fazenda. Fiquei lá dentro da fazenda 12 anos, direto. Diretão. Formado, mais 12 anos diretão lá. Então, 12 anos, 95 você foi? Eu fui em 95 e mudei da fazenda em 2007. Tá. Nessa época já tinha esposa? Já. Eu casei em 97, logo que eu cheguei em 95 lá, a gente se conheceu, casamos. Meus 2 moleques, eu tenho um casal de filhos que nasceram na fazenda, a gente morava na fazenda, então uma infância bem legal. Ficaram lá durante até 10 anos de idade, mais ou menos, os 2. Um era um pouco mais novo, que um é de 2000, então 7 anos, 8 anos. E fiquei na fazenda até 2007. E em 2007 eu fiz uma casa dentro da cidade, né, no município de Tietê, e mudei. Mas ainda permaneci no ano de 2008 dentro da fazenda, então eu ia para lá todo dia, pertinho, 10 quilômetros, ia e voltava.
e tocava as duas coisas, porque nessa época eu já estava começando a fazer a bagunça do leilão também, né? Eu já tinha entrado Quando que você entrou? Foi ramo da 2008, assessoria. 2007 que você entrou? Quando foi que você entrou na assessoria? Na realidade, foi mais ou menos assim. Eu sempre fui um criador. E aí, minha paixão maior, nessa época, era os ovinos santinês que a gente criava. E eu acho que por volta aí de 98, 99, 96, por aí eu comecei a participar dos primeiros eventos e das primeiras exposições. Como vendedor? Como expositor. Expositor. E era no comecinho do santinês, bem antes daquele boom que existiu aí, que uma hora a gente vai tocar nesse assunto com certeza. Então eu era um criador e gostava, já tinha participado a vida toda de exposição com búfalo. A gente ia para diversos locais, inclusive dentro do Parque da Água Branca. O Walter com certeza vai lembrar dessa época. Eu também lembro, viu? Você não lembra? Eu lembro, sim. Não é tão assim, não. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, fiquei um ano lá, e eu voltei. Eu acho que, imagino que deva ter sido as últimas exposições que tiveram dentro da Água Branca. Que meu pai estava no comando da associação, ou organizando, pelo menos, essa exposição. E nós fizemos uma Expo Búfalo lá dentro da Água Branca. Foi fantástica, veio gente do Brasil todo. Era um lugar fantástico. Era muito legal, muito legal. E aí, eu estava já no final da meu ano nos Estados Unidos, ele me chamou, falou, não, vem embora, me ajuda aqui e tal. E eu acabei ajudando ele a tocar essa parte de estrutura da exposição e tudo mais. Então, eu já fazia parte da minha rotina, tudo isso. Quando eu era moleque, eu viajava, era Ribeirão Preto, era Araçatuba, ficava na barraca dentro da exposição, esse tipo de coisa. Então, isso passou a ser nos ovinos. Comecei a trabalhar com isso, em exposição, e comecei, de uma certa maneira, a me destacar. Com premiação. Como eu comecei cedo, a gente acabou assim, sendo chamado para diversos eventos de elite, quando tinham aqui em São Paulo. Então, foi um negócio natural. E, especificamente, existia, nos leilões... Eu acho até um pouco interessante isso aí. Existia dentro da ASPACO, que é a Associação Paulista de Criadores, em março, acho que meados de março, existia um leilão de verão. E eu já estava ali enturmado com o povo, já era parceiro lá do pessoal da ASPACO, do Chico, da Melissa, Márcio e tal. Todo o pessoal. E existia esse leilão de verão que se fazia em Pratânia. Então, o pessoal saía, era num recinto de bovinos normal, né, de gado e tal, esses leilões regionais. Certo. O pessoal saía de casa com carretinha, um carrinho, um caminhãozinho, um negócio assim. Era um sábado, chegava lá de manhã, descarregava diversas raças, Suffolk, Illy, Santinês, um pouco de tudo, ovelha comercial. E aí fazia o evento durante as tardes de sábado, finalizava, fazia os acertos de conta, entrava no carro, cada um ia para sua casa, estava resolvido o que tinha que entregava, enfim, essa confusão. E nessa época, eu não sei nem por que cargas d'água, eu comecei a assumir esse leilão de verão. E eu me lembro assim, que eu que fazia a ordem de entrada, eu que organizava ali, vinha o que chegava, o que não chegava, e acabava tomando a frente do negócio lá, acho que pela amizade que eu tinha com todo mundo, e fazia. Então isso, acho que foram alguns anos, mas só fazia isso. Era a minha participação em leilão, fora os de exposição que eu estava lá, sempre vendia e acabava sempre ajudando também nessa parte de organização. Isso principalmente em Espovelha, Facilpa, as feiras de Lençóis Paulista, que tinham bastante. Mas aí nessa época, você ainda era criador e ajudava. Isso. Você não era o assessor do leilão. Não, eu nem sonhava com esse negócio. Nem pensava, nem imaginava nisso ainda. Não, isso é interessante porque a gente traça um rumo para a vida e o negócio muda completamente, né? Então isso eu falo sempre até para os meus moleques. Cara, não pensa que você vai fazer um negócio hoje, porque amanhã o negócio é totalmente diferente. Você abraça a oportunidade e vai. E num desses leilões, dentro da Expovelha, foi mais uma etapa que acabou assim me levando. Tudo vai somando, né? Isso. Sem você saber, inclusive. Exatamente. Eu era criador. Você vai sendo forjado sem saber. E aí acabei vendendo uma ovelha que eu tinha levado lá, uma fêmea, tinha sido a terceira melhor fêmea da exposição. E eu peguei essa fêmea e era um leilão numa lona de circo lá, que o pessoal vendia uma fêmea comercial, um machinho, uma coisa assim.
mais pé no chão. E eu tinha tido, se eu não me engano, a reservada grande campeã da exposição tinha sido minha, e a terceira melhor fêmea da exposição também tinha sido minha. E eu peguei e falei, galera, eu vou botar essa terceira melhor fêmea aí. E o povo me chamou de louco, entendeu? Falei, como que você vai colocar no leilão? Você não pode vender esse animal e não sei o quê. Só que eu acho que por todo o contato que eu tinha do búfalo e tal, eu sabia que eu tinha que vender e o negócio era realizar, né? Sempre fui assim. E até é o que eu tento fazer com meus clientes até hoje, né? Aproveita o momento, porque Claro. você não pode perder o time do negócio. Lógico que tem animal que você não pode vender, mas não pode perder o time, porque depois você morre abraçado. Exato. E aí coloquei ela à venda. E vou chutar agora, valores eu não vou saber nunca, mas vamos supor que eu esperava vender ela por R$ 1.500. E coloquei na lona lá, deu uma disputa maravilhosa, na lona, no circo, que eu quero dizer. Vendeu por 3.500, ou seja, mais que o dobro do que eu esperava vender. Eu saí dando pulo de alegria. E, na sequência, tinha a primeira Expo Brasil, que foi feita em Maceió. Isso foi ao redor do ano 2000, que era a Exposição Nacional da Raça Santinês. E eu era santinês puro, né? Eu não tinha o que falar, era o que eu mais gostava dentro da ovinocultura, era o que eu criava, era o que estava começando a crescer na época. E eu peguei todo esse dinheiro da ovelha, cheguei em casa para minha mulher, falei, tô vazando, vou para Maceió. E era uma coisa de uma semana, 10 dias depois, eu comprei uma passagem e me mandei para lá, num pacotinho desses de uma semana, e não coloquei o pé na areia da praia. E foi o dia inteiro lá dentro. Já tinha contato com um ou outro criador, que já começava a ver em São Paulo um potencial de compra de animais, tal, de investidores, aquela história toda, no caso da raça santinês. E fui para lá. Então, fiquei lá uma semana com o pessoal, o que me fez conhecer mais gente dentro do meio ainda, né? Então, isso tudo foi acontecendo. E fiquei lá, foi muito legal, voltei para São Paulo, continuei meu negócio lá da fazenda, as receptoras, o mesmo esquema de sempre. Até por volta de 2003, mais ou menos, que existia, o santinês já estava bombando, e existia algumas exposições maiores que a gente já fazia. A gente colocava 1.000 animais ali dentro dessa Expovelha, que é em Lençóis Paulista, né? Muito grande. Chegamos a colocar... É um absurdo de bicho. Sem dúvida. E aí nós fizemos o primeiro esquema de assessoria. Já existiam uns grupos do Nordeste que faziam, né? Um pessoal forte e tal, que fazia todos os leilões mais importantes. Na época, muita TV, Terra Viva, tal, era direto, e outras, mas o principal era o Terra Viva na época. E a gente fundou a Top Ovinos. Aí era eu, o Chico, né, presidente das BAC, o Francisco Fernandes, a Melissa e o Márcio, que são casados e a vida toda trabalharam com ovinocultura também dentro das Paco. A gente era muito amigo e tal, e formamos essa Top Ovinos. Só que eu sempre fui um cara mais comercial e eles muito mais técnicos do que comercial. Eu me lembro que, por exemplo, chegava uma pessoa na fazenda ali para ver algum bicho, era difícil ele sair sem, sabe? A gente ajeitava daqui, ajeita dali. Vai fazendo... Sabia, conhecia o métier também, volto a falar, com base na que está na barra da calça do meu pai lá, vendo ele mexer, ele negociar. Na época ia muito na fazenda, né? Hoje praticamente não existe mais isso. Mas na época, vai chegar comprador. Eu, colava nele lá, o zoinho ligado, a orelha aberta e vamos escutar, entendeu? Então fizemos essa Top Ovinos, ficou durante alguns anos, fizemos alguns leilões, ourinhos lá e tal, mas logo ela acabou um pouco parando, não fizemos mais coisa, porque por esse negócio de eu ser mais comercial e eles nem tanto, e um pouco pelo envolvimento que eles tinham na parte técnica, que eu não. Eu era um criador, então eu não tinha que responder para ninguém, eu não tinha... não existia, como é que se diz, confusão entre criador e vendedor, quem criava, quem atendia, tal cliente. Não tinha um conflito ali, né? Não tinha um conflito de interesse da minha parte. Então, mas acabamos parando. E aí eu desencanei e continuei tocando minha vida. E aí, volto de novo para o Nordeste mais uma vez, né? Acho que minha relação com o Nordeste ela é interessante, né? A vida toda fui
meio nordestino de coração. Gostei demais, a ponto de entrar num carro. Isso o Beto já sabe dessa história. No meio da faculdade, entrei num carro. Eu, um amigo, numa Saveirim, junto com um cachorro, e fomos parar de carro em Jericoacoara. Entendeu? Então, eu queria conhecer o Nordeste, isso antes de ter ido para Maceió, no caso. E voltei picando tudo aquilo lá. Eu falei, vai praia que tinha boa, eu encostava. Então, sempre gostei de viajar, de curtir. E eu já tinha essa vontade de conhecer o Nordeste. E por isso essa relação tão forte. Aí voltei novamente, só que nessa época eu comecei a ter muito contato com esse pessoal. Porque eles vieram para São Paulo. Como eu já tinha ido lá, como eles já me conheciam e tal. Todos já era um ponto de referência aqui. Por exemplo, tinha qualquer leilão de elite aqui dentro da Feicorte, que inclusive foi onde a gente se conheceu. Feinco. Era na Feicorte, mas era Feinco também. Ah, verdade, não, nós conhecemos na Feicorte. Teve um leilão lá, uma época, que era leilão Sampa Inês. Maravilhoso, maravilhoso. Não tinha como eu não ser convidado, entendeu? Os caras me convidavam, porque tinha animal bacana, bom, mas principalmente porque já estava no meio da confusão. Todo mundo me conhecia e tal, então sempre me chamavam. E acabava vendendo, e foi o negócio pegando para o meu lado. Até que, em 2007, isso eu lembro bem, foi no dia que caiu o avião da TAM, lá em Congonhas. Eu estava dentro do Terra Viva, que eu fui chamado, porque na época funcionava da seguinte forma. Existiam os assessores, que eram o pessoal do Nordeste, que eram, vamos dizer assim, os mais experientes, as pessoas que sabiam, conheciam, tinha que conhecer mais gente, enfim, que vinham para São Paulo. Então, o que eles faziam? Eles saíam lá, por exemplo, de Salvador, no caso do Naelson, Recife, o Toninho, Felipe Adelino, que morava na Paraíba, enfim. Pegavam o avião, vinha para São Paulo. Era um dia para vir, era custo de voo. Chegava em São Paulo, fazia o leilão no dia seguinte, dormia no hotel de novo, pegava o voo, voltava. Então, isso começou a gerar um custo alto, né? Para os promotores. E normalmente vinha duas, três pessoas. E aí, um dia, o pessoal que eu já tinha um contato gigantesco através da Caruatá. Nessa época, eu já trabalhava na Caruatá com representação de sêmen. Fui dar uns cursos lá, eu fazia muita inseminação transcervical, umas coisas assim. E aí eles me pediram para fazer um leilão em São Paulo, que foi o Rodrigo Loureiro, da Agreste, e o Álvaro Borba, que é hoje do rebanho Sim de P, né? O Alvinho, que na época era fortíssimo no Santa Inês. Então, me chamaram e falaram, viu, você não vai lá no Terra Viva fazer um leilão pra gente? Eu falei, tomei até um susto. Falei, uai, vamos embora. Isso foi em 2007. E fui. Falei, mas como é que é? Né? Óbvio que eu já sabia como funcionava o leilão. Ele falou, não, você chega lá, vai comentando, tem os vídeos lá, você entra na sala, vê os lotes, porque não tinha como você ver, não existia nada no YouTube, não tinha isso, entendeu? Existia, ó, não estou falando que não existia o YouTube, mas não existia essa maneira. Não tinha o que é hoje, né? Aí eu entrava, eu saía de casa de manhã, ia pro Terra Viva, lá eu ficava, via tudo, tal, fazia ordem de entrada, organizava, mandava pra galera lá da Agreste, Rodrigo, no caso. E com o Álvaro também. O Álvaro nem vinha para São Paulo, eu tocava tudo sozinho lá e fazia. E comecei a fazer, fiz uma vez, em 2007, que foi esse primeiro, que foi no dia que caiu o avião da TAM, lá em Congonhas, que eu vi que virou uma confusão lá dentro da Band, aquele rolo. E aí fui, em 2007, 2007, 2, 2007, 3, 4 leilões, e o cara gostou, veio mais um, e não sei o quê, e começou... um negócio que foi tomando uma dimensão que eu não esperava. E caí. O pessoal curtiu o meu trabalho, essa é a verdade. E além de não estar tendo que... Gerar custo grande, né? Às vezes vinha um só, às vezes eu fazia sozinho, e assim foi tocando. E já comecei a ser chamado ao inverso, né? Então o pessoal já me chamava, queremos que o André venha para Recife fazer a exposição nordestina. O criador chamava, queremos que venha para Maceió. E aí começou a bagunça, entre aspas, a bagunça. E, pelo meu, assim, para minha surpresa, quando entrou em 2008, foi uma época que caiu um pouquinho o Santa Inês, já não estava mais naquela loucurada, mas era muito bom ainda. Eu fiz 104 leilões no ano de 2008. Então, foi um negócio assim que... E na época eu ainda estava na fazenda. Porque eu fazia o leilão, mas durante o dia eu trabalhava na fazenda e tal. E em 2008 fiz 104.
Aí foi um negócio que arrebentou comigo. Eu falei, aqui, que é isso, né? Era muita correria. 104 leilões é muita coisa. Eu não saía de dentro do Terra Viva, eu ia 2, 3 vezes por semana pro Terra Viva, tinha muito domingo à noite naquela época. E quando eu não estava no Terra Viva, o cara mandava eu ir para o Mato Grosso, para Manaus. Eu fazia no Manaus, fazia Mato Grosso na região de Sinop, fiz bastante, Campo Grande, fora o Nordeste, que era o mais forte, sempre foi. Salvador, Recife, interior do Nordeste, Campina Grande, e aí assim foi. E aí, quando chegou no final de 2008, aí eu chamei meu pai, isso tinha dado uma caída um pouquinho, que era, na época, o carro-chefe. Além dos ovinos e tal, o búfalo era a receptora que a gente fazia bastante prenhez. Bastante não, mas um voluminho considerável. Era uma central pequena, mas redondinha. Deu uma caída no mercado, eu peguei e eu chamei meu pai e falei, eu não vou deixar esse trem passando na minha frente, não, vou para a janela. Entendeu? Vou abraçar. E eu não dava mais conta de levar as duas coisas. Aí meu pai, que estava afastado da fazenda, voltou. Na realidade, ele nunca esteve 100% afastado. Sempre a gente trocava ideia junto, mas quem carregava o piano era eu. A gente deu uma simplificada. Na época, eu já tinha parado com os cogumelos shiitake da vida. Eu só fiquei com a parte de ovinos, que ele não queria assim, trabalhar diretamente. Tiramos as receptoras, ficou no búfalo, que é a paixão dele, que acaba simplificando tudo, e eu falei, estou vazando. Beleza, obviamente me apoiou em tudo, e saí. E acendi uma velha e rezei. Em 2009, que foi o ano seguinte, passou para 50. Puta, quase um terço. Aí foi um desespero. E eu já não estava mais na fazenda. Daí, nessa época, eu já comecei a, literalmente, trabalhar com assessoria. Né? Aí não tinha mais volta. E aí foi outro ponto também, que quando deu essa caída, eu fazia 100% comercial. Quando deu essa caída, eu falei, eu vou dar um passo além. E aí comecei a parte de organização, entendeu? Então mudou um pouquinho o perfil. O antes era só a parte comercial ali, vender ali... Assessoria. Ligação, pau para comprar. Tinha meus clientes, ligava pro pessoal, divulgava do jeito que eu podia, ligava para todo mundo. Muitas vezes eu via os animais praticamente no dia do leilão, que era esse esquema que existia no Terra Viva, quando a gente fazia muito lá. Era difícil, por exemplo, eu sair daqui para uma fazenda do Nordeste, ver os animais lá e voltar. Eu ia ter o mesmo custo. Então, chegava para mim o vídeo, chegava para mim as imagens, praticamente no dia do leilão. Então, eu via, em cima da hora, praticamente. Em cima da hora. Eu via, estudava e organizava. Mas nessa época, você está falando 2008, você começou a trabalhar efetivamente com assessoria. 2007, eu já estava. Tá, mas 2008, 100%. 100%. Então, 2008 você já não estava mais criando? Minto. 2007 eu comecei, 2008 eu levei as duas coisas juntas, a fazenda e a assessoria, e 2009 eu parei de uma vez. Mas aí você estava criando ovinos ainda? Ainda criei durante alguns anos. Tá. Você chegou a trabalhar, então, como assessoria e organização com criação de ovinos? Com criação. Não por muito tempo, porque todos aqueles benefícios que eu tinha e as parcerias que eu tinha com os criadores que me convidavam para fazer leilão, para vender nos leilões de elite e tal, aí começou a dar trombada. É isso que eu ia perguntar, entendeu? Porque deu trombada, né? Aí deu trombada, porque eu estava trabalhando no leilão. Aí como é que eu ia vender? Exatamente. Aí você teve que parar com a criação. Aí eu tirei o pé eu fiquei um tempo ainda, nós fizemos ali, tinha uns amigos que investiam comigo, compravam os animais, fizemos o condomínio Tietê, que eram pessoas que todos eles mantinham os animais comigo, mas eu não tinha coragem. Eu tinha um animal bom, mas como é que eu vou colocar meu animal bem colocado e o cara que está lá participando do leilão, como eu estou chamando ele, colocar no final? Eu ia pro Rabo da Gata. Para quem não conhece, o Rabo da Gata é o finalzinho do leilão, né? Então, acabei tirando pé, até que parei de uma vez. Então foi isso daí. André, deixa eu te perguntar, como é que é? Principalmente para quem está começando na vida, porque você decidiu deixar a fazenda praticamente para poder assumir um negócio depois de fazer 110 leilões. Como é que é a sensação e a insegurança que pode ou não gerar essa coisa de cair de 110 leilões para 50? Como é que fica a cabeça aí? E agora, eu volto atrás ou toco para frente? Como é que é esse ínterim aí? Assim, eu sempre tive o apoio do meu pessoal, né? Então, assim, eu tinha um certo lastro. Eu sabia que se o caldo apertasse pro meu lado,
Eu tinha onde correr, certo? Mas não queria, e graças a Deus não precisei. Mas você acaba tomando um susto. E aí que eu entrei numa outra área, quando caiu um pouco esse volume de eventos, eu comecei a partir para a parte de organização. Então, assim, vou criar uma situação. Eu ganhava X% num faturamento de um leilão. O que eu fiz? Eu falei, pessoal, esse X% é para fazer o comercial. 2 vezes o X%, o buraco é diferente e o negócio é mais embaixo. Então, aí nós vamos além. Eu vou lá na fazenda, eu vou escolher, vou separar, vou contratar a TV, vou contratar, quando eu digo, não estou pagando a TV, mas eu vou fazer o contato, vou fazer o contato do leiloeiro, eu vou montar o catálogo, eu vou organizar toda essa parte básica, a base, né, não a básica, mas a base, que ela é essencial para um evento sair bem feito. Então, eu lancei mão disso. E até fazendo uma parte, quando eu ia para o Nordeste, isso sempre foi uma coisa que eu encarei de uma maneira diferente, fazer os eventos lá, maiores e tal, em exposições e tudo mais, ou até mesmo os leilões que a gente começou a tocar em parceria aqui, existiam aquelas pessoas que eram mais experientes, mais com tarimba muito maior, com conhecimento muito maior, com não só dos animais, como também dos compradores, dos investidores, do pessoal. Tinha muito conhecimento muito maior do que eu, uma habilidade, assim, não é nem uma habilidade, uma liberdade muito maior para chegar, pedir um animal, fazer um negócio e outro, que eu atuava muito nos bastidores. Então, eu sentia que quando eu ia para lá, eu tinha que correr atrás daquilo que os caras, de repente, não estavam fazendo tão bem, ou por falta de tempo, ou por, não vou dizer falta de vontade, ou por não ter aquele feeling da dedicação que eu tinha. Então, eu chegava dentro de uma feira e falava, não, a bucha deixa que eu resolvo. Então, eu pegava lá, o cara falou, vai o animal X. Eu ia atrás, eu pegava o documento, eu fazia o comentário, eu levava para dentro da releiloeira. Então, essa organização, eu tomava frente. E eu percebia que o pessoal, por exemplo, das leiloeiras, falava, se o Andrezão tá aí, tá tranquilo, que vai sair o negócio. Entendeu? Existia um pouco isso. Lógico que eles faziam também, mas até eles se sentiam aliviados porque eu acaba assumindo a bronca, né? Porque eles tinham uma outra função mais nobre até do que a minha, né? E eu carregava o piano para eles lá e vamos embora. Para mim estava ótimo, vamos embora. Interessante, mas você fala, mais nobre do que a minha. Porém, essencial se também. essa sua não fosse, a outra não ficava nobre. Exatamente, né? Porque tudo se soma, né? Tudo se soma. Eu falo assim, porque quando a gente... Inclusive, é até bom para dar esse gancho. Como é que é a preparação de um leilão? A gente fala, tem isso, isso e aquilo. Como é que é? Como que seria um passo? O que é o passo a passo, assim, você fazer um leilão? Como que seria isso? Então, eu acho que a primeira coisa, quer dizer, depois que a gente está inserido no negócio, que é o meu caso, né? Há bastante tempo, os cabelos já estão caindo, a barba já branqueou, o negócio lá vai indo para frente. Você recebe um contato da pessoa, falou, tenho isso aqui, minha ideia é fazer um leilão, é isso, você encontra com o cara na exposição, ele já foi convidado do seu leilão alguma vez, do seu, assim, de leilões que você já organizou, né? Então, automaticamente, isso vem pra gente. Aí, a abordagem é basicamente saber qual que é o objetivo dele, saber aquilo que ele quer vender, qual é o perfil do leilão dele, porque é importante a gente falar isso, né? A gente não pode... A gente sempre tem que trabalhar com uma seriedade muito grande de vender aquilo, divulgar aquilo que você efetivamente está vendendo. Sim. Não adianta você pintar o gato de cor-de-rosa lá, porque o trem não vai virar. Vai chegar na casa do cliente lá e vai ter reclamação, né? Então, você tem que direcionar e ser realista com aquilo que você está vendendo. E aí, você tem diversos nichos de negócio dentro dos leilões. Desde um leilão mais comercial, como um leilão de base, como um leilão elite. Tem de tudo. Não adianta você ser chamado para uma fazenda, olhar o que o cara tem, o que o criador tem, e achar que é um leilão, entre aspas, mais comercial, e vender a ideia de que ele vai vender um negócio de uma maneira como um leilão de elite. Não adianta. Existe mercado para o produto dele, mas ele tem que colocar o pezinho no lugar. E a gente tem a obrigação de fazer isso. Saber onde que o cara está.
Então a primeira coisa é você identificar o que vai ser o leilão dele. Qual que é o objetivo dele? É a primeira coisa de todas. Às vezes não é nem qual que é o objetivo, o que é mesmo, porque às vezes o objetivo dele, eu quero vender como elite, mas não cabe agora. Exato, né? coloca o pezinho no chão. Exato. Vamos fazer um negócio É orientar vamos com também, calma, né? o negócio é assim, seus animais estão para isso, você está tendo isso aqui, ó, seu foco é vender reprodutor para rebanho comercial, seu foco é manter um rebanho de base, entendeu? Porque você tem mercado para tudo. Não queira entrar dentro de uma exposição nacional com esse animal aí, que você vai passar vergonha. Exato. Entendeu? E Não é o momento, Não né? é o momento. Naquele não é o momento. E isso é um pouco difícil até. Porque, citando o exemplo até, você está dentro de uma exposição nacional, todo mundo acha que o bicho é bom. Uhum. Só que quando você está dentro de um negócio elitizado, aquele bicho que não é tão bom, mas é bom, ele é bom, só que não tem 20 melhores que aquele. Ele não é valorizado. Então, é até uma proteção que a gente traz para dentro do vendedor. Fala, cara, se eu colocar isso aqui, você vai pagar uma inscrição cara, você vai colocar a cara para bater lá e ninguém vai bater. Então, não sai do seu lugar, fica na sua aí. E, às vezes, é ruim o cara escutar não, entendeu? Mas, um André, pouco mais que uma desagradável. assessoria, tem uma consultoria por trás disso, então. Não tem como você separar as coisas hoje para mim, sabe? Tá tudo junto. É natural. Eu posso fazer, por exemplo, toda essa parte de base que eu digo, essa consultoria, onde vai encaixar, como vai ser, onde vai ser a filmagem, qual é o local que você vai filmar? Ele filma com uma galinha atrás dele, entendeu? A galinha está no puleiro atrás, ele está filmando um animal para vender, pelo amor de Deus, a galinha não está à venda. E tem gente que não tem essa percepção, entendeu? Você tem que orientar. Porque isso é tudo padrão de qualidade também para o negócio. Qualidade, entendeu? A qualidade você tem que ter, seja no animal bom, seja no animal mais comercial, mas é um padrão. O cara tá lá, a vaca tá berrando no fundo, ele tá vendendo um carneiro, ele tá vendendo um touro, aí o trator passa com o cara com o cigarro de paia lá atrás. Para, gente, vamos organizar esse trem aí. E ainda você escuta, mas tá dando para ver o bicho. Pô, filho, dá para ver o bicho, mas vamos fazer certo, né? Isso para mim é fundamental. Muita coisa que vinha vídeo por celular, né? Você fala, não dá. Tem condição. Tem que cortar. Entendeu? Tem condição. Profissionalismo. Você tem que fazer. Por mais que o animal não seja o top, você tem que estar com a condiçãozinha de casa feita. Tudo. Quando eu digo isso, quando que você refuga um leilão? Você fala, cara, isso eu não vou fazer. Isso já foi. Eu e o Roberto, a gente trabalha junto há bastante tempo. Eu falei, cara, não vou entrar nessa. É fria. Porque eu sei que o cara não vai fazer o negócio direito. Eu sei que eu não vou ter condição de controlar o negócio direito. Eu vou vender um negócio, ele vai chegar lá, o bicho, ele largou o animal de tratar até a entrega, teve reclamação, e quem vai pagar o pato sou eu, porque o cara vai vir falar comigo. A dor de cabeça é grande, entendeu? André, faz parte da consultoria, assessoria que você dá, falar não para o cliente, falar, você não vai fazer o leilão? Faz. Faz e não é gostoso. Mas faz. E você tem que falar. Entendeu? Tem que falar. Tem que falar. Só que tem muitos que depois, lá na frente, reconhecem. Poucos, viu, Beto? Isso que é o pior. Tem alguns que reconhecem, mas tem aqueles também... Mas esse daí que não reconhece é porque ele já não foi, né? Ele não está te reconhecendo porque ele já nem está mais no mercado. O mais difícil disso que você está falando é ele ser uma pessoa, o criador, que acha que ele tem, mas ele não tem. É foda. Entendeu? Então esse é o mais doído. Porque ele acha que os bichos dele, porque é tudo bom, porque não sei o quê, porque vai virar, porque é isso, porque é aquilo. Mas não é, entendeu? Então você tem que colocar na cabeça dele, porque você pode até, se você tiver confiança no produto que ele está vendendo, em que sentido? Você está falando que está prenha, porque está prenha, porque não sou eu quem vai passar o ultrassom. Sim. Não sou eu quem vai palpar a vaca Existem dele. informações que vêm da fazenda. A informação vem pronta, eu não tenho isso, tem o eu que não tenho fazer. condição de abraçar o mundo todo. Se ele fala que a vaca dá 30 litros de leite, eu tenho que acreditar no cara. Se eu não tiver essa confiança, sai fora. Exato. Isso é a primeira coisa para você sair fora. Porque aí começa a confusão, entendeu? E você colocar isso para uma pessoa falando que, pô, você não vai falar para ele, eu não acredito que tenha 30 quilos essa vaca. Uhum. Isso eu não posso falar desse jeito. Mas eu falo, cara, aí você tem que cair fora, entendeu? Você fala, não vai dar certo, porque isso, porque aquilo, entendeu? Seu animal está um pouco aquém, eu tenho medo de dar problema na hora da entrega, entendeu? Não sei o quê, e sai fora e não faz. Porque se você fizer, o problema não é dele, ele é
seu que está promovendo o negócio. Claro, claro. E aí, além de tudo isso acontecer e você ter um desgaste enorme, você acaba literalmente se queimando dentro do mercado por conta disso. Né? Agora deu um pulinho aí interessante, porque nós estávamos falando de ovinos. De repente você falou assim, a vaca, 30 quilos. Como é que foi isso? Então, aí tem uns culpados que estão perto da gente aqui. Na realidade, Walter, isso foi durante assim, muito tempo que eu fui fazendo esses leilões e tal. Isso no começo da APA, né, que é a empresa que a gente tem, até voltando um pouco na base do negócio, era eu e mais um amigo meu, Paulo Affini, que começou... A gente fez uma parceria, acredito que 2009, por aí assim, 2010, mais ou menos nessa época, e ele veio me ajudar. Então, quando eu peguei muito essa parte de organização, ele não era a área dele, a parte de ovinos, não sabia nada daquilo, tá? Mas ele era um administrador. E eu dava a letra, falava, cara, vamos assim, tal, não sei o quê, papapá, e vamos travar o canal, vamos contratar filmagem e tal, organiza isso aqui, fala na agência, criação de arte, criação de identidade. Passava o passo a passo e ele acabava abraçando isso daí, entendeu? E eu, obviamente, tinha uma participação dentro da empresa com isso daí. E assim, foi durante um tempo, ele acabou saindo, eu continuei sozinho, porque eu já virou um negócio para mim, rotina. E fiquei muito tempo nisso. Quando começou a internet, que aí vamos entrar um pouco nessa parte da MF, caiu um pouco a parte de transmissão, de TV, caiu os valores dos animais, aliás, e isso fez com que a TV ficasse cara. E eu vivia disso. Então eu falei, onde que eu vou? Se a TV hoje, se o leilão que vendia 500, hoje está vendendo 150, por exemplo, como que eu vou pagar um canal de 50? Entendeu? E aí começou, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, e eu e esse amigo meu, o Paulo. Aí nós inventamos da tal da internet. Não conhecia a MF, não tinha esse contato, isso está fazendo 12, 13 anos, mais ou menos. E aí nós pegamos com o Fábio Cotrim, que é do Rebanho Sim, que nós perdemos agora 2 meses atrás, um parceiraço, gosto dele, da família, de todo mundo lá. E eu falei, Fábio, vamos fazer um negócio diferente, vamos arriscar e tal. E fizemos dentro da fazenda, em Amparo. Nós colocamos uma carreta num galpão lá, fardo de feno, 3 fardos de feno para cada lado. Um frio, foi a noite mais fria em Amparo lá. Chamei o Beto Leão, chamei a leiloeira, escutei do dono da leiloeira que eu era louco, que isso nunca ia dar certo. Com todas as palavras, não estou tirando uma. Falou, você é doido, isso aí não vai dar certo nunca. Falei, cara, vou arriscar. Metemos uma rampa daqui, uma rampa de lá. O canal de transmissão era aquela, veio de Cuiabá, Canal do Criador. Canal do Criador. O cara entrou no Uno Mille lá de Cuiabá, despencou para Amparo, montou aqueles trem lá que eu falei, isso aqui parece bruxaria. Nós com uma garrafa de cachaça embaixo da mesa, com um frio desgraçado, Beto Leão leiloando, e vendemos 60 mil. Para nós foi mesmo uma maravilha, entendeu? Acho que o delay, a internet era de manivela, sei lá como é que funcionava isso. Dava um lance, a ovelha já tinha parido. E aí deu certo. Eu falei, cara, é o caminho, vamos embora, entendeu? Sei lá quanto custava na época, não faço ideia, mas um 10º, um 20º da TV, não sei quanto era. Aí depois fiz mais 2 na Alamos, assim, via internet também, dentro de Curitiba. Fizemos mais 2... Eduardo Bergstein. O Eduardo. Aí depois fizemos mais 2 dentro da Sim também, do Rebanho Sim. Concurso Borrega do Futuro, maravilhoso. Era fantástico o negócio lá. Mais um ou outro, tal, começamos a fazer. E aí já começou a pegar um pouco mais. Eu me lembro até que nessa época, dentro da Feicorte, ou era Feinco, acho que essa era Feinco mesmo. Não, eu acho que eu tava com o stand lá, era Feicorte. Foi na Feicorte que eu fiz. Mas isso antes, não sei se foi na mesma época. Talvez seja Feicorte, não vou lembrar. Mas o fato foi que nós entramos para fazer um leilão, e eu com o cliente no celular, e ele compra, vai nesse lote. Eu fui lá e lancei e comprei. Bateu o martelo, eu falei, beleza, compramos o bode.
O cara, bode! Que bode? Eu quero a ovelha! E ele tava assim, Tava com delay. tava com delay atrás lá. Falei, xiii, agora ferrou. Mas o bode é lindo. Mas ele é bom. E ele ficou com o bode ainda. Ficou com o Foi bode. gente boa. Pela minha sorte, ele criava boer também. Levou o bode embora e deu tudo O certo. bode é nosso. Isso aí o leilão tem umas coisas malucas, né? Que acontecem que ficam na história, né? E se entrar nesse mérito aí, vai Mas longe. vamos ter que entrar, porque senão não tem. Nós temos que entrar nisso aí para poder saber as histórias. Tem que saber. E aí, nessa FEICORT, o FEINCO, eu encontrei com o Roberto. Eu estava no meio do leilão, veio ele, Luizinho, falar comigo. Viu, como é que é, tal? A gente tem um MF e tal. Eu, sinceramente, eu não conhecia. Né? Pô, nós estamos falando coisa de, sei lá, 15 anos, sei lá quanto, 13, 15, não sei. E eu falei, não, vamos estudar, vamos ver e tal, não sei o quê. Ele, vou lá na fazenda. Aí foi, tava eu e meu pai, e eles foram almoçar lá com a gente. E aí bateu o santo, essa foi a verdade. Eu falei, não, vamos fazer e tal. O cara tava vindo de Cuiabá para fazer aqui, entendeu? E fizemos os primeiros ali, começamos engatinhando, fizemos em São Paulo, no começo era parceria com leiloeira. E o negócio foi andando, foi rodando, foi aumentando, a gente parou praticamente na TV, tinha um ou outro cliente meu que fazia na TV só, o resto era 100% internet, eu ainda estava só nos ovinos, até que um dia eles me chamaram e falaram, viu, vem, queremos exclusividade. Basicamente foi isso. Combinamos. Nessa época eu já estava um pouquinho também cansado de todo final de semana, seja dia santo, feriado, casamento, batizado de filha, crisma de não sei quem, cara, tinha o leilão, tinha que ir embora. Então deixava todo mundo, saía quinta, voltava domingo, entendeu? Era um negócio que desgastava bastante também, né? E entramos com um negócio um pouco diferente. Você lembra que ele comentou que no Terra Viva chegava os vídeos para ele praticamente no dia. Né? O nosso, quando a gente fez o MF Leilões, tinha... Pré-lance. Que ainda era MF Rural, né? Que a gente fazia MF Rural Leilões. Era o pré-lance. O que acontece? Colocava os animais uma semana antes, já vídeo, foto, genealogia. Então, quem queria participar do leilão já estava vendo os animais, já podia fazer o lance, né? Que é assim até hoje. Que, na realidade, mudou tudo, né? Assim, acho que uniu as forças, tinha toda a estrutura da MF, com gente organizando, com o pessoal rodando, o pré-lance, que era fantástico, que melhorou demais, mas já existia e funcionava, né? Eu organizando o negócio por trás ali no sentido de lotes, quem que vai, quem que não vai, vendendo peixe, porque nessa época os criadores já estavam comigo, né? Eu já tinha um contato muito grande com eles, então foi relativamente fácil trazer eles. Falei, cara, vamos para lá, entendeu? Vamos lá, porque é diferente, o negócio é pré-lance. O que é pré-lance? Você vai ter lá, nós vamos colocar no site, vamos filmar, vamos fazer assim e vamos transmitir por internet. No começo, existia uma certa restrição. Sim. Depois o negócio embalou. Na hora que o cara veio a primeira vez, você pergunta quem que saiu da gente até hoje. Sai mais não, porque gosta. Entendeu? Tem uma estrutura por trás. Porque gosta e porque dá resultado, né? Tem toda uma estrutura por trás, tem retorno, tem isso, tem aquilo, entendeu? Tem gente que organiza essa parte toda para eles. Então é cômodo, né, nesse sentido. E, enfim, aí trabalhamos um tempo nisso daí, em parceria. E nessa época que ele pediu a exclusividade, aí que entra o leite da vaca, eu falei, beleza. Ele falou, só que você vai vir e você já começa a dar um tiro para outros cantos também. Então, eu já tinha feito pouca coisa, mas bem pouca coisa. Um leilão de receptor através do Varela, que também era um contato do Santinês. E, enfim, tinha feito alguma coisinha, mas praticamente nada. E aí comecei a abrir um pouquinho o leque para dentro da bovinocultura também. Seja de corte, seja em geral, né? E aí começou, né? Então, hoje a gente já parte para essa parte mais de organização e geral. E não adianta, assim, eu gosto sempre de ser muito claro. Eu venho do ovino, eu conheço mais de ovino, mas você fazer a organização, que ela é essencial e importante. Óbvio que quando eu falo em organização, eu não estou falando só de mim, mas eu estou falando do pessoal que monta o site, o pessoal que coloca lá, o pessoal que edita o vídeo, o pessoal que está lá no administrativo, que aprova o cadastro, que faz as cobranças, enfim, toda a parte estrutural. Se ela não for bem feita, o negócio não roda.
Não adianta, Exato. entendeu? Ela precisa ter essa base. Então, a minha função é maior nos ovinos, porque, obviamente, eu conheço mais dos ovinos. Claro. Mas conheço de gado também um bom tanto. Não tenho a pretensão nenhuma de ser o maior conhecedor da raça Cindy, do Nelore, do Jair Leiteiro, do holandês, mas a estrutura, ela não muda. E essa estrutura é a mesma, tem que ser para todas organizada igual. Então, a gente toca leilão de tudo, né? Desde o galo músico, que a gente usa como exemplo, que é um negócio que a gente curte fazer, até leilões dos mais elitizados que a gente tem aí de tudo, né? Eu não estou dizendo que o galo não é cada panela sem sua tampa, são coisas diferentes. Eu me lembro quando o Guilherme falou que já fez um leilão de abelha, né? Eu não lembrava disso, ele falou, é uma Até coisa isso. interessante. Outro dia nós tivemos uma consulta aqui para fazer de, como é que chama? Silvestre, uma abelha silvestre, tem um nome correto, já vou me lembrar, nativa, não sei o que lá. Entendeu? Tudo é filmar. Eu fico imaginando. Eu não sei como é que faz, né? Mas tem, né? Mas é umas coisas. Traz a beira. Volta aí. Mas a organização é a mesma. A base, ela é a mesma. O que você quer dizer aí é basicamente isso, né? O leilão é uma coisa só. É o processo. O processo é para todos os leilões iguais. O esqueleto, né? Tá ali pronto, né? Você tem as particularidades de cada um, mas o processo é o mesmo. André, deixa eu ter uma curiosidade, quero dar só um passinho para trás, antes da gente seguir de novo. A gente nós falamos lá atrás, você mesmo falou, daqui a pouco nós vamos ter que falar disso, que é o boom que o Santinês teve, né? A gente via na FEINCO, você chegava lá, o Santinês era que mandava. No final da FEINCO, o Santinês já estava lá no fundinho, o Dorper tomando conta. A gente viu o Santinês, animal de R$1 milhão ser vendido, e depois caiu, e a gente viu o Dorper também nessa coisa, mas o Dorper me parece que adquiriu uma estabilidade num patamar melhor depois, né? Como é que foi essa transição aí? Olha, como eu falei, eu vim do Santinês. Eu vivi o mercado do Santinês muito tempo. E eu acho que assim, existiu uma supervalorização, né? Que na época, como se fosse uma corrente, o negócio se mantinha. Só que isso acabou levando a uma certa desorganização inteira do setor. Tá? Então, por exemplo, eu vivenciei isso demais. Tá? O que acontecia? Eu comprava uma ovelha do Roberto. Eu comprava ela por 20 pau. Aí, no dia seguinte, ou um mês depois, tinha um evento lá, me convidavam para vender a ovelha. Eu pegava a ovelha e vendia a ovelha lá. Eu vendia por 100. Entendeu? E esse cara que muitas vezes vendia por 100, acabava vendendo por 150, por 200, assim. Um curto espaço de tempo. Então, esse negócio não parava na mão de ninguém. Não existia DNA. Não existia uma organização até de estrutura de documentação. Aí começou a virar confusão, entendeu? Começou assim, muito dinheiro envolvido e todo mundo fala, era sacanagem. Não tinha sacanagem. Ninguém valorizava nada mais do que vendia mesmo. Nunca vi isso dentro do Santinês. Eu nunca vi isso. Pode até ter tido, mas eu nunca vi. Mas saiu de uma realidade, né? Muito pesada. E isso fez com que caísse um pouco em... Né, o cara que comprou a de 20, daqui a pouco ele não conseguiu mais vender a de 20. Aí ele nem tinha pago a ovelha, o outro já comprou. Aí ele não pagou o de 20. Aí como é que eu, que vendia de 100, vou cobrar se eu não tenho ovelha? Porque ela não é minha, eu não paguei. Exato. Virou um rolo. Virou uma confusão. Entendeu? Virou uma bola de neve e isso se desestruturou bastante. Tanto é que o Santinês, com o trabalho sério que a BSI está fazendo, vem se estruturando cada vez mais, está estruturada quando se diz respeito a essa parte de eventos, acabou a confusão, né? Mas tomou um baque, não tenha dúvida que tomou um baque. E o Dorper, eu nunca vi, nunca aconteceu isso daí, tá? Fora um ou outro caso esporádico, que não é média. No Santinês era constante, entendeu? Era constante. E no Dorper, eu não sei, assim, eu imagino que tenha sido um pouco mais um pessoal mais pé no chão, um empresário que, de repente, estava enxergando aquilo com um pouco mais de como
como business carne, não business e oportunidade. Suponho, tá? São coisas historinhas que a gente faz na nossa cabeça. Que quando você vendia um animal valorizado, você vendia ele bem valorizado, vende até hoje. Só que ele tinha motivo para aquilo, era um ou outro, entendeu? Agora nós acabamos de sair de dentro de uma nacional, fantástica a nacional. Só que o animal mais caro de lá foi 90 pau, entendeu? 90. E eu cheguei há 10 anos atrás, em 2007, logo que eu comecei, dentro da Caruatá, que era um negócio maravilhoso, do Luiz Felipe Brenan, era um show, nós tivemos junto lá no Marra do Futuro. Eu estava com um telefoninho, que não existia nem Zap, não existia nada, com um telefoninho na minha mão, assim, e entrou a Marra do Futuro, um cara me ligou na hora, eu vendi essa ovelha por 140 pau, que deram um monte de garantia para ela durante a venda, certo? Vai vender uma prenhez no meu leilão que tem 1.000 de parcela, não sei o que, foi 7.100 de parcela, foi 142 mil reais. Que eu gostei sempre de trabalhar no fundo do leilão, nunca fiquei na frente da pista lá, porque eu gosto de ver o negócio, gosto de estar meio lá no fundão. Aliás, desde a época de escola, eu sempre fui da turma do fundão. E vendi por 142 mil reais uma ovelha. É fora de base, entendeu? E eu me lembro que a disputa começou com 10 pessoas, com 5, quando ficou em 2, eram 1.000 pessoas olhando para mim no fundão e voltava. E eu me tremi inteiro, estava no começo de trabalho, me tremi inteiro. Eu falei, eu tô morto, vou me matar aqui, cara. Entendeu? Não, né? De desespero. Bateu o martelo comigo, eu tive que passar o telefone para um amigo meu, porque eu já estava surdo, não escutava nada, cego, surdo, tudo, tremendo de nervoso. Passei o telefone e falei, anota o comprador, porque eu sabia com quem eu estava falando, mas tinha um sócio que nem por Deus eu ouvia o que estava falando, entendeu? Ele falava, João da Silva. Eu, quem? João da Silva? Não conseguia, não dei conta. Isso por causa da emoção. Por causa da emoção e do desespero de vender um bicho de 142 pau. Fora do normal, entendeu? Fora de uma real. Isso eu tô falando... Gente, é coisa de 15 anos atrás, entendeu? É muito tempo, 16, sei lá quanto. Só que durante essa venda, foi garantido 6 mil reais de venda para ela, em produtos dela. Então teve uma lógica. Só que se essa ovelha bate com as botas, meu amigo, que a ovelha morre, acabou. É 142 pau. Então, assim, essas coisas acabaram prejudicando um pouquinho, entendeu? O Dorper, que acabou tomando o mercado dele. O Santinês é uma raça fantástica, bacana e tal. E hoje eu sinto muita falta daquilo que a gente faz no Dorper. Porque quando você faz hoje um leilão de Santinês na Elite, ele é fantástico, todo mundo... Sim, hoje acabou de ter uma nacional agora, lá em Maceió, inclusive, foram mais de 600 animais na pista, fantástica. Só que a gente não vê mais um comércio como a gente vê nas outras raças, principalmente no Dorper, porque a gente acaba atuando um pouco mais, né? De fêmea de 5 mil, de fêmea de 10 mil, fêmea de 6 mil, fêmea de 4 mil, fêmea de 3 mil. Esse comércio de base a gente não vê, entendeu? E isso limita um pouquinho o novo criador, como se diz, a corrente, o negócio, né, como um todo. Então, quer dizer, nós não podemos ficar focado tanto no negócio só da elite. Nós temos que mostrar aquilo que a raça santinesa é como mãe, como produção. A função dela. A função e tal. E não só o grande campeão, entendeu? É importante o grande campeão? Absurdo de importante. Mas cadê o lastro? Precisamos mostrar o lastro. Existe dentro da porteira, para cá e para lá, mas a gente não vê. Eu sinto isso demais. E nós vamos fazer um agora, vamos voltar a fazer um agora, né? Dia 27 nós temos um leilão da Estância Dolly com esses animais que a gente gosta de vender, né? Nós fizemos poucos até hoje, né? Porque parou, mas faz parte do mercado. Faz parte do mercado e vamos que vamos. E é isso, o mercado tá aí, né? Tem um monte de... O Dorper, eu falo porque nós começamos com o Dorper, né? Nós dois juntos, né? Então até hoje aí, eu comecei junto com você no Dorper, né? E o Dorper é uma raça que eu nunca vi nenhum ano que ela baixou. Ou ela se manteve ou aumentou. E o legal é que esse aumenta não é aquele aumento de 5, 10 vezes mais. Isso. É um aumento, assim, balizado. Seguro, né? Não é seguro. Seguro, não é aquele negócio maluco, entendeu? Porque assim, se amanhã nós começar a vender carneiro que nem água de 1 milhão, você pode ter certeza que isso vai, uma hora... Não vai se sustentar, né? E assim, o que eu sinto
é que essa base desses... Quando eu digo essa base desses leilões um pouco mais, entre aspas, pé no chão, mas é o que vem de matriz, porque é um ciclo. É como a gente estava falando naquela hora, quer dizer, você vai chegar na fazenda, você vai ver aqueles animais e falar, não, isso aqui dá para vender, mas dá para fazer assim. Exato. Não é um animal de elite, mas, poxa, o cara que comprar isso daqui, ele vai multiplicar, ele vai fazer um reprodutor bom, ele vai vender esse reprodutor. Existe uma interligação entre tudo isso, correto? E esse cara que está fazendo esse leilão, ele vai investir num reprodutor melhor, numa matriz melhor. Então, a corrente, né, o elo, continua. E esse trabalho que a gente acaba fazendo dentro da MF, ele é fantástico. Por quê? Porque você mostra esse produto de base. Você mostra isso daí. Coisa que a gente não vê em diversas outras raças. Tá? Você tem a mídia, você está mostrando, o cara fala, poxa, eu não preciso. Eu vou citar o exemplo do santinês, mas como um exemplo. Não quero, pelo amor de Deus, minimizar a raça, porque é uma super raça. Sem dúvida né? nenhuma. Você não vê uma ovelha de santinês hoje, eu pelo menos não vejo, eu estou no meio, vendendo por 5 mil, por 6 mil, eu vendo por 100. Vendo por 100, vendo por 80. Como que o cara vai entrar? Esse é um ponto. Sabe quantos, em média, você vai saber... Quantos entram no dólar? Exatamente. Por leilão, né? Por leilão entra lá 3, 4, sei lá 5. Porque você está mostrando. Que entra criador novo no negócio. E esse é o ponto. Por isso que não deixa cair. E eu não digo que não desista no santinês. Nós estamos usando o santinês, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica à raça, de nada disso não. Mas é só a pergunta que você fez. Poxa, que vontade que eu tenho de trabalhar com o santinês, sabe? Que vontade que eu tenho de... Minha raça, cara. É minha raça. É o que eu venho daí, né? Sou apaixonado pela raça. Você pode ter certeza que quando nós vamos começar com o santinês fazer do Dolly, nós vamos começar vai mudar, a pegar o santinês, porque é uma raça base, né, cara? Não tem dúvida. Não tem dúvida. É a raça mãe que a gente falava lá no começo. Exato. Então, assim... E o que melhorou, o que foi feito com a raça santinesa através da BSI, fantástico. O trabalho de melhoramento, de seriedade, tudo que foi feito de anos para cá, mudou da água para o vinho, entendeu? A raça santinesa, na época minha lá, ela não tinha um posterior, ela não tinha tanta carne. Mesmo, não. Hoje o trabalho que foi feito, meu amigo, é um animal diferenciado que está lá. Sem dúvida. Não tem um trabalho fantástico, tem que levantar a mão para ver porque ela não está... Nós temos que fazer. Temos que fazer esse leilão de base, mostrar. Mas pode até existir dentro de uma exposição, mas a gente não está vendo. Não está tendo. Entendeu? Não tá tendo. Ao passo de, por exemplo, volta num outro negócio. Você já passa pela sua cabeça. Você tem uma estrutura via internet, via site, no MF, ou seja, outras também. Não tô nem puxando sardinha especificamente para MF, mas você ter uma estrutura de divulgação, de pré-lance. O cara é avisado na hora que o lance é superado, ele entra lá, ele vê um vídeo, ele aprova um cadastro para poder ter uma senha para lançar. Ele tem que passar por todo um processo de liberação e você comparar com um pré-lance via Zap, via WhatsApp. Não tem. Para, gente, isso não existe. Tem que profissionalizar. Tem que profissionalizar, entendeu? Isso eu não estou falando só do santinês, é de tudo, entendeu? É de tudo. Gente. O santinês teve num patamar muito bom e eu vou endossar, porque eu também militei nessa área há muito tempo que o André teve, só que eles caíram de uma tal forma que eles mesmos não acreditaram depois. Que é o que você está falando, que vocês estão falando. Quer dizer, para quem está entrando na raça agora, entrando na ovinocultura, é bom entender isso. Gente, o ciclo ovino é muito rápido. Então, quanto mais gente você fizer entrar, você não está criando concorrente, não, você está criando parceiro. Exato. Então, é isso que o pessoal do santinês tem que ver. Traz mais gente para criar. E depois o cruzamento industrial é coisa natural. Sim. De botar o Dorber no santinês. E talvez, Walter, do jeito que a raça está hoje, nem precise. Exato. Entendeu? Não esse detalhe precise. meio, talvez nem precise. Você tem projetos hoje muito bacanas. A exemplo da Cativa, que faz um projeto fantástico. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é carne de santinês. Carne de santinês de qualidade. Sem dúvida. Não tem dúvida. Tem potencial total para isso. Mas a gente vê pouco, entendeu? Talvez, se a gente visse mais, a gente estaria num patamar. E eu volto a falar, não é o santinês, eu acho que o Texel peca por isso, o Sufoque peca por isso, entendeu? Concordo. Você vê leilão de Texel, você vê lá no Sul, mas é aquele negócio mais restrito, entendeu? Nós já tivemos a oportunidade de fazer as como é que chamava? Feovelha. Feovelha. Vieiro Machado. Vieiro Machado. Nós ficamos
acho que eu não me engano, foram 18, 20 horas de leilão de ovinocultura de base, entendeu? Era animal de todas as raças, de todas as coisas, começava de 11 horas da manhã, terminava 4 horas da manhã, 3 horas da manhã do outro dia virava o negócio. Entendeu? A gente encontrou lá. A gente encontrou lá uma vez. Teve um dia nós fizemos, acho que foi 14 mil animais, André. Eu acho que foi alguma coisa assim. 14 mil animais. De base e tal, né? Então, isso aí para mim Mas você muito falou uma coisa importante. boa. O Rio Grande do Sul tem, a gente está falando aqui de DORP e Santinei, dá a impressão que a gente despreza as outras. De jeito nenhum. Não. Agora você pega um Texel, que é um baita de um animal espetacular, mas ficou restrito numa área só e não desenvolveu, e com a qualidade de carne bárbara. Sim. Um Paul Dorset. Sim, e pouco visto. Pouco visto. Nós fizemos alguns leilões de Paul Dorset aqui. Foi surpreendente. Violento. Entendeu? Foi surpreendente o negócio. Foi muito bom. Então, a mesma coisa assim, é que a gente precisa... É que a gente acabou encaixando um pouco mais no Doppler por coisas da vida, né? Aquilo que a gente falou no início. O negócio vai rodando e... Mas nós fomos vai esse ano lá em Esteio, viu? E nós já demos uma sapeada lá para tentar subir um pouquinho, sabe? Subir um pouco. Subir o Texel um pouquinho mais. Precisa. Porque tem mercado, existe o mercado. Nós já fizemos leilão e sabemos que existe o mercado, né? De Paul Dorset, Texel, Sufoque, tudo. Sufoque. Então, assim, é um negócio agora. Nós temos que tentar trazer isso de uma maneira, né, que não é fácil, porque tem logística, que já é mais complicado um pouquinho. Tem as limitações. Tem as limitações, entendeu? Assim, mas existe o mercado, existe o... E assim, eu digo sempre, né, para as pessoas, foi fácil... É mais fácil, quando você precisa de uma ferramenta nova, você colocar essa pessoa dentro dessa ferramenta nova. Então, quando o pessoal, meus clientes, no caso, aí, meu esquema de leilão na época, veio para dentro dessa parceria com a MF, com o pré-lance, com essa organização, com isso tudo, foi fácil eu trazer, porque eles tinham perdido um canal de comercialização que era a TV. Então, ela é mais fácil. Agora, é bonito de ver todo esse canal de comercialização mudando trazendo aqueles que são consagrados na TV até hoje. Exatamente. Né? Então, quando você pega um Gado de Leite, quando você pega um Nelore, quando você pega o Cindy, quando você pega diversas outras raças, Guzerá, seja lá o que for, é um pouquinho mais difícil, porque ele já está numa posição de comodidade lá, né? Ele já faz o leilão sem o pré-lance. Só que quando o cliente vem, faz o pré, entra no leilão dele, vendido. Hoje eu recebi uma ligação do leilão que nós vamos fazer hoje à noite. Falou, cara, tá tudo com lance, hein? Coisa boa, já tô contente. Ele não viu na missa metade, vai chegar tarde, vai ter briga. Só que o conforto que dá para todo mundo, para a pessoa que está vendendo, para a gente que está trabalhando, ela é gigantesco. Entendeu? Usando o quê? Ferramentas da tecnologia, de pré-lance, de tudo isso, que você dá sustentação ao negócio. Então, isso é muito bacana e cada vez aumentando mais. Que é o Vamos mais explicar para o legal pessoal que está ouvindo a gente, está vendo a gente, como é que funciona esse pré-lance, André? Isso é importante para o cara saber o que é que o MF Leilões faz que traz essa vantagem para o cara. Então, o que acontece? Os leilão, vamos falar, 99% dos leilões, eles acontecem no dia. Então, hoje não, mas de um tempinho para cá, pelo menos uma playlist no YouTube para ele ver os lotes, ele tem acesso e tem acesso a um catálogo também. Então, ele entra lá, por exemplo, no site da leiloeira, ele clica lá, ele vê lote 1, lote 2, lote 3, blá, 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 ele tem que olhar o catálogo aqui. O que é esse lote 1? Tá prenha de quem? Que peso que tá? Não sei o quê, da quanto de leite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vê as informações e olha o vídeo. Então, é uma situação, correto? Só que ele vê e volta para trás. E é isso. Aí ele espera o negócio acontecer ao vivo. No dia do leilão. No dia do leilão. Como que funciona o nosso esquema aqui dentro? Que foi construído pela MF e a gente, no meio desse monte de tempo aí, com certeza, foi lapidando e melhorando um monte de outras situações, né? Como é que ele é? A gente normalmente deixa uma semana o leilão 100% montado dentro do site. Então lá, ele clicou, ele tem o pré-lance, todos os lotes estão lá, com 100% das informações. A gente atualiza. Passou o ultrassom ontem, vai atualizar. Não tem problema, já está rodando o pré-lance, a gente atualiza essas informações. Mas ela já existem todas as informações possíveis lá, como pedigree, produção, prenhez, peso, CE,
não sei o quê, características todas de produção, de reprodutivo dos animais, a genealogia está lá, está todas as informações prontas ali, aonde ele vê uma foto e principalmente o vídeo do animal, que também já está lá. Então, naquele ambiente, ele vai estudar aquele leilão dele com calma, ele vai ver o que é. E vai ver as outras informações de entrega, de frete, disso, daquilo, está tudo lá. Comissão, o que é, o que não é, parcelamento, está tudo lá. Que são as condições do leilão de uma maneira geral. E você tem o mecanismo de frete, de lance. Que essa pessoa, obviamente, para lançar, ela faz o quê? Ela é cadastrada, ela é liberada pelo administrativo, que analisa o cadastro, analisa a pessoa, ele ganha uma senha, um login, e a partir daquele momento ele está apto a lançar no leilão. Correto? Portanto, esse leilão ele vem acontecendo durante essa semana de pré-lance. Tá? Então, o cara vai, se interessa, ele clica lá, confirma o lance dele, ele já está brigando. E a gente sempre busca trazer um benefício para essas pessoas. Quer dizer, eu acho que foi ideia nossa, eu não me lembro direito de onde surgiu, como é que foi também. Os 5%. Eu acho que, cara, eu não vou assumir essa ideia, não, mas não duvido. Eu não lembro. Nós dois, numa conversa aí, mas foi mais ou menos isso. Falei, vamos dar um benefício para quem participa do pré e compra o animal. Então, foi institucionalizado, por exemplo, no caso do carneiro, 5% de desconto no valor das parcelas. Então, se o cara comprar por R$200, ele vai pagar 190. Se ele comprar por 100, vai pagar 95. O boletim vai chegar de 95 para ele. Né? Ele tem um benefício por ter participado antes. Não precisa comprar no pré. Basta ele ter participado. No gado, já se trabalha um pouco mais com bônus de frete. Então, por exemplo, tem 100 km de frete gratuito se ele participar do pré-lance. Isso você estimula e você vai crescendo esse leilão como um todo e criando corpo. Isso é bom para quem está vendendo, porque ele já tem um lastro do leilão dele, e para a gente que está trabalhando também, porque você sabe aquelas pessoas que estão interessadas em determinados lotes. Obviamente, a gente tem isso todo registrado. E o principal, se você tiver com sinal de celular, você pode pescar, meu amigo, que nós vamos te achar lá. Entendeu? Porque o Walter lançou no lote 15, nós vamos te ligar. Você vai estar no casamento, você vai estar tomando um bar, uma cerveja no boteco. Ô, Walter, chegou seu lote aqui, ó, o seu lance era tanto, tá superado, tal, não sei o que, quer ou não quer. Você vai falar assim, passou meu valor, não passou e tal. A decisão é sua. Então, isso é bom demais para o comprador, para o vendedor e para a gente que está trabalhando. Né? E é uma ferramenta pouco utilizada, no geral. Né? A gente, 100% utilizado pelo MF. A gente não mercado, trabalha sem isso. No mercado... A gente não trabalha sem isso. É uma evolução que chegou e não tem como tirar mais. E com detalhe, né? Também tem um detalhe que toda a plataforma é do MF Leilões, que não depende de nada externo para que ela funcione, né? É isso. Isso é construída aos pouquinhos, né? Não vai, como ele falou, vai ter uma ideia aqui, outra ali, nós vamos juntando ideias e vai fazendo. E ele também, se quiser não receber nem ligação nossa, ele tá com o celular, ele dá o clique lá e dá o lance no celular. É isso aí. Então, assim, porque ele recebe. A hora que o lance dele é suplantado, ele recebe na hora. Ele recebia só por e-mail. Chegava no e-mail dele, seu lance foi superado. Agora a gente cutuca ele no WhatsApp. Entendeu? Ele clicou no WhatsApp, ele entrou dentro do lote, se ele quiser, ele lança. Entendeu? Ele lança na hora, mas ele é avisado na mesma hora. Seu lance foi superado. Quer dizer, o vendedor corre o bom risco de estar com o leilão dele vendido antes do horário do leilão propriamente dito. Exatamente. Na realidade, não é que ele corre o risco. A grande maioria das vezes a gente está desse jeito, estamos tranquilos. Já chega no final. Aí existem, né, as pessoas... Porque tem todo o trabalho também nesse não é só deixar lá, não. Aí o pessoal nosso já começa, assim que lançou o leilão, já começa sabe que o Walter cria Girolando, vai ligar pro Walter, pro André, entendeu? Tem todo esse trabalho. O leilão não é no dia. Exatamente. Se no dia você estiver no boteco, e não tiver na frente da televisão, você não vai comprar, você sendo um comprador. Só que no nosso caso aqui, durante o pré-lance, já deve ter recebido umas 10 ligações antes de ir pro boteco. Então, na hora que você estiver tomando sua cerveja lá, alguém vai te ligar. Entendeu? André, isso aí é uma coisa legal pelo seguinte, que eu vejo, né? Diminuiu o gasto do produtor que está vendendo com televisão, que reduziu bastante, e aumentou o alcance, porque, como você está falando, às vezes a televisão não pega no lugar, mas qualquer sinal de internet pega, né? Então o cara vai ser visitado pelo MF Leilões de qualquer forma. Voto, são inúmeras
às vezes, que a gente vende para cliente da Austrália, cliente que está nos Estados Unidos, cliente que está, sei lá onde, na China, entendeu? Na Nacional do Dólar, o cara estava na China, ele foi lá para uma feira gigantesca que tem em Xangai lá, estava comprando com a gente lá dentro, entendeu? Direto de Xangai. Pô, a internet faz isso. Olha se a gente tivesse numa TV, entendeu? Exatamente. Não tem Não chance. tinha esse alcance, e né? ele não teve tempo de ver, por exemplo. Eu poderia abordar ele, eu tenho uma ferramenta de abordar ele na China, quando ele está de boa lá, na feira dele, porque eu tenho certeza que na hora ele está vendo a feira. Só que eu sei que ele tem interesse no lote, ele já falou para mim que tem interesse no lote, porque ele já viu, ele já estudou todo o leilão, ele já tem tudo Já na mão. deu o lance. Já deu o lance, então sabemos disso. Então, obviamente, que a gente vai chegar até ele, né? Isso é uma coisa boa pro pessoal. E uma diferença que o André estava falando aqui, hoje você tem no catálogo, você vê o playlist aqui e fica olhando aqui os dados. No nosso, é tudo numa página só. Uma página só. Então ele não sai daquela página, ele vê o lote do começo ao fim, ele vê tudo, informação e tal. E depois do leilão, tem a parte de logística, que a gente faz toda a parte de logística também, que é outra coisa que a gente tá assumindo a bronca aí. E aí começam os diferenciais muito grandes. Quer dizer, pré-lance, antes de mais nada, a preparação do leilão, a consultoria, a organização, o pré-lance, o leilão em si ocorrendo num dia, e depois vem transporte do gado, quer dizer, a única leiloeira que assumiu o transporte de gado, né? A gente ajuda tudo. Nós nós assumimos o transporte, mas a gente faz toda a ligação, entendeu? E isso, né, são ferramentas que a gente, como assessor, como consultor desses eventos, é o que a gente passa. O que o cara quer hoje? Como é que era na época do meu avô? O cara entrava no jipão dele, não é que era. Eu entrava no jipe, ia para a fazenda, escolhia o boi, carregava, voltava, perdia um dia para ir, um dia para voltar, não sei o quê. Você tinha que aguentar comprador chato lá na sua casa e vice-versa, ele vendedor chato. Então era um desgaste muito grande, correto? Hoje o negócio é totalmente outro, não tem tempo, não tem nada para fazer esse tipo de coisa, então é muito mais fácil. O que é o seu objetivo hoje? Todo mundo não tem tempo, ninguém tem tempo para estar disponibilizando para vender um animal, para fazer uma cobrança, para organizar isso. A gente entra lá para tirar esse trabalho do quem está fazendo o leilão. A gente entra lá e fala, cara, vai dormir, me dá o gado, o resto você esquece. Exato. Entendeu? A gente vai organizar a filmagem, vai organizar o catálogo, vai organizar os lotes que vão, vai dar uma ajeitada nisso, naquilo, vai fazer um acasalamento, vai direcionar um acasalamento. Existe essa consultoria, se precisar. Vamos trazer tudo para dentro do site, vamos atrás das informações. Quer dizer, a gente traz, óbvio que precisa da ajuda da fazenda, mas 1/1000 do que precisava anteriormente. Fazemos a venda para ele, colocamos no site, faz o leilão, bababá. O cara no máximo, a gente acha bom demais quando o produtor vem aqui, o vendedor vem aqui, o criador está aqui com a gente no dia. Porque ele vê aquele movimento todo. É muito fácil a gente tomar uma surpresa assim, quando o pessoal vem, caramba, vocês estão com esse tanto de gente aqui. Parece que vocês não têm esse tamanho, mas tem, entendeu? Tem 70 pessoas lá dentro. Fora que come uma carne da VPJ muito boa, né? Então, também tem essa. Tem o churrasco. Se vier aqui, tem o churrasco. Tem o churrasco. Entendeu? Então, assim, e qual que é o objetivo quando a gente volta no transporte? Não dá essa dor de cabeça. É óbvio que você vai mandar para ele vai tirar a nota, mas, poxa, já tem a logística, já vai entrar em contato com o comprador e falar, se o animal vai sair, tudo certo, tal, vai carregar, vai te custar tanto, nós conseguimos um benefício desse, tal, não sei o quê. Posso carregar, tá indo junto com tal pessoa. Não, tranquilo, vamos embora. Aí você só entra pro vendedor ou pro gerente, seja lá para quem for, emite nota para A, B e C. Acabou, o caminhão vai carregar aí terça-feira. E tem um outro detalhe importante nisso aí. Tem um cliente nosso que ele faz leilão, e a gente faz leilão para ele, que são alguns clientes antigos, que a gente ainda continua fazendo isso, pré-lance aqui com a gente, ele faz na TV. E ele foi fazer uma carga da venda do leilão todo. Tinha cliente nosso no meio, tinha os clientes lá que comprou com outra leiloeira e tal. Ele fez lá, falou, tá me dando aqui R$100.000, o transporte todo dele. Entrou em contato com o nosso pessoal lá da logística, com o Guilherme e tal. O Guilherme pegou e falou, fez a mesma rota, 75 mil. Olha que diferença, 25%. Entendeu? É muita coisa. 25%, né? É muito 25% de economia. Quer dizer, é muita... Por quê? Por que a gente consegue isso? Hoje a gente tem lá 300 caminhoneiros parceiros que a gente consegue pegar. E às vezes tem animal nosso indo para algum lugar que já utiliza aquela rota, já faz a conexão. Nosso significa
animais de leilão realizado leilão, pela A MF gente Leilões. acabou comercializando. Assim como dá carona para vários dos outros também. Assim como dá carona para os outros. Então, assim, porque isso é o que é? Otimizar. Então, você otimiza, fica mais barato para todo mundo e a gente concentra um negócio ali e a gente vai acabar assumindo uma outra coisa que acaba criando. Normal. E o objetivo disso tudo? É o conforto. O produtor poder estar bem. Conforto. Eu acho que isso aí, para mim, é uma palavra só, é evolução. O leilão evoluiu, quer dizer, o MF Leilões trouxe o leilão para outro patamar. Um patamar de evolução, aonde você falou, o produtor, se quiser, pode dormir. No outro dia, sabe quem vai entregar o gado, já está tudo pronto. E acaba chegando numa relação de confiança tão grande que isso vai se construindo, que, cara, ele deixa, ele desliga, ele vai cuidar da empresa dele lá, entendeu? Ele tem gente para fazer as coisas para ele. É assim que roda. E tem mais um detalhe ainda. Que quando ele faz os boletos, a gente faz o boleto para ele através do MF Bank e faz a cobrança. Porque eu lembro que até quando a gente foi fazer isso, eu falei assim, por que nós vamos mexer numa ferida que não é do nosso negócio? Porra, toda leiloeira sempre foi, vendeu, tá aqui o contrato, se vira, o cara vai lá e você vai receber. Bota no banco lá. Bota no banco e vai receber. E tal. Aí eu falei assim, não, vamos começar. Nós começamos primeiro assim, o cara tá pagando? Ligava todo mês. Fulano pagou? Quem não pagou? Quem pagou? Quem não pagou? Por quê? Pra gente já poder fazer a cobrança. Isso é importante demais. Isso é importante demais. É melhor a gente passar isso direito. Tem gente que perde a paciência com a equipe do banco ligando para você todo mês, perguntando se você recebeu 100% daquilo que você vendeu há um ano atrás. Já teve a dimensão disso? É todo mês alguém de lá de dentro ligando, João, tá todo mundo em dia? Tá todo mundo pagou os boletos aí? Fala, não, tá tudo em dia. Aí tem aquele João que é mais desorganizado, que ele nem sabe quem pagou e quem não pagou, entendeu? E aí, às vezes, ele fica até... os caras ficam me ligando aqui para saber se pagaram ou não pagaram. O cara, às vezes, acha até ruim. Cara, é bom demais, porque se tiver um atrasado, se ele falar, não, o João da Silva lá deu atrasado aqui, não pagou esse mês. O pessoal já vai na cola dele fazer a cobrança. Existe uma equipe de cobrança para isso. Então, que facilidade maior do que essa? E aí que o Roberto estava falando que entra o MF Bank com a emissão dos boletos, porque daí não enche a paciência. Aí eu nem encho a paciência dele. Não precisa falar com o financeiro do cara. Entendeu? Porque daí o boleto cai lá na conta dele, digital dele, ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro. O dinheiro é dele, ele só não tem dor de cabeça. Isso se chama verticalização. Exato. Pega desde aqui e leva até aqui. Que volta lá atrás, quando eu só vendia, depois fui carregar o peso. Exatamente. E aí é onde eu ia puxar esse gancho lá atrás, que você falou a questão aí sua é de empreendedorismo nesse setor. Por quê? Como que você cresce? Resolvendo um problema. Você cresceu resolvendo um problema. Você viu... Você fazia uma parte, você falou, se eu pegar essa parte, que é dor de cabeça para os caras, né, vou resolver alguma coisa e vai. E nesse gancho de colocando como empreendedorismo, que no caso não deixa de ser o seu, porque você criou uma questão de assessoria diferente dos outros, que isso tem, que a gente sempre falou, que você falou e é fato, ou o André está no leilão... Deixa tocar, que o André toca tudo esse negócio aí. Para leiloeiro é a melhor coisa que existia. Porra, ele vai fazer tudo. Então, assim... Então, criou isso, né? E é uma coisa que... Criou uma identidade com você nesse sentido de falar, pô, tá na mão do André, ele vai tocar e... Tanto é que daí, percebendo tudo isso, a gente foi lá e falou, André... Capturou o André. Vamos mexer junto aqui. Para Marília. Fez bem. Para quem tá começando agora, André, porque existe safras, né? Todo mundo tem assessor começando agora, tal, ou empreendendo em qualquer outra área de agronegócio, tal. O que você acha? Qual dica que você daria para um cara que está começando agora, qualquer tipo de negócio, principalmente no agro aqui? Cara, como criador, eu acho que a primeira coisa é encaixar o que ele vai fazer com o perfil dele, a propriedade dele. Isso aí não tem segredo, entendeu? É a primeira coisa. E pé no chão. Tá? A gente cansa de receber ligação, cansa de fazer o cara não comprar no leilão, porque essa assessoria também ela tem, né, uma dupla função. Todo mundo acha, qual que é a mentalidade do assessor? O que as primeiras pessoas falam, o que o assessor de um leilão está fazendo? Não, ele está vendendo. Será que ele está vendendo? Não é só isso.
Porque você fica entre a cruz e a espada ali. O comprador mandando você bater o martelo. O vendedor querendo que você valorize o lote dele. Uhum. O vendedor, óbvio que eu estou generalizando, o vendedor supervalorizando o animal dele. E o comprador querendo botar o pé no chão. E você está no meio desse tiroteio. Então, embora você trabalhe para a venda de um animal, embora você trabalhe para vender um animal, você tem que ser o mais correto possível. Sem dúvida. Para essa pessoa, para não empurrar nele um negócio, entenda no bom sentido também, aquilo que não está sendo... Está fora da base, entendeu? Lógico que para o vendedor é bom, mas o seu papel também é avisar o cara que está comprando. Falou, cara, óbvio que com maneiras e maneiras de falar, mas falar, velho, você está querendo um animal diferenciado? Talvez não seja o lote 5. Então vai no 12, que o 12, de repente, encaixa melhor para você por causa disso, disso, disso. Você tem que falar isso para a pessoa, entendeu? Faz parte da sua função direcionar e não só subir o preço. A responsabilidade porque técnica, depois você vende uma vez só. Exato. Entendeu? E eu falo que não é nem às vezes subir só o preço, né? Porque às vezes o animal que ele está querendo é muito caro e não vai servir para ele. Exatamente. E ele vai ser caro mesmo, mas para ele não serve. Exatamente. Quantas vezes você está fazendo um leilão de elite e fala, não, eu estou querendo comprar um tal, não sei o quê, para ficar aqui, um reprodutor e tal. Eu falo, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Um reprodutor para vender um comercial, você não vai comprar nesse leilão. Não é aqui, cara. Você quer, você compra por 5 pau, 6 pau. Em outros eventos. Aqui não. Aqui você vai pagar 12, 15. É isso? É 12, 20? Você quer pagar? Para fazer carne? Calma, não precisa. Entendeu? Então, esse direcionamento é importante. É a mesma coisa dentro da fazenda. Sim. Né? Se ele não tiver uma base sólida, se ele não souber onde vai, não adianta. Não adianta um cara, vamos falar voltando no Dorper, o cara querer criar o Dorper achando que amanhã ele vai ser o cara, sem estar participando de exposição, sem estar no métier, sem ser um cara bacana de convívio, sem ser... Porque o animal dele é bom, mas não vai se comparar com o dos outros se o relacionamento faz parte disso tudo também. O relacionamento é tudo. Ele está mostrando, ele está participando, ele ser um cara né, que articula tudo, que está lá presente, entendeu? Poxa, a gente vivenciou cada coisa. Né? Tinha um plantel lá próximo a Tietê mesmo, que o cara me chamou. Você deve conhecer o Bruno Dias. Sim. Você lembra? Sim. Ele parou, né? Faleceu, o rebanho Rabajó. Ele me chamou um dia lá e falou, olha, eu queria começar tal, era uma propriedade pequena. Eu falei, cara, vamos entrar em algumas doadoras. Seu caminho é esse. Você vai fazer assim. Pô, foi o plantel mais gostoso que eu tive, assim, que estava praticamente na minha mão. Era um parceiro meu que cuidava lá, que era o Matheus e tal, que trabalha direto com a gente aqui. Ele que foi tomar conta do plantel como veterinário e tal. Botei um cara diferenciado lá como funcionário também, que carregava o piano no dia a dia da fazenda lá. E aí, no final da reunião, né, na hora que a gente estava conversando, ele falou, mas e aí? Eu falei, meu amigo, aí não venha perguntar mágica para mim agora. Porque existe essa situação A, essa situação B e essa situação C. Se você for para C, você vai tomar prejuízo. Se você for para A, você está super bem. Entendeu? Vamos tentar acertar o máximo. Nós vamos errar em compra de doadora. Ninguém tem bola de cristal na mão. Você vai no rumo, às vezes acerta, às vezes erra. Claro. Né? E o dele foi tudo perfeitinho, cara, tudo redondo. Entendeu? Ele fazia os leilões com a gente aqui, ficava feliz. Entendeu? Foi tudo fantástico. Foi um exemplo de uma pessoa que deu certo no negócio, porque ele começou certo sem a gente iludir a cabeça dele. E essa pergunta que você falou, quantas vezes a gente fala para a pessoa? Eu falei, cara, não é o seu rumo. Exato. Não adianta. Outro dia nós recebemos uma ligação de uma pessoa de Cunha, se eu não me engano. Falou, querendo comprar gir ou girolando. Não, pior. Holandês, pior, entre aspas, queria holandês, lá em Cunha. Eu falei, mas como assim? Não, eu quero começar com umas 2, 3 vacas. Eu falei, gente, para. Você sabe que para você ter leite, você tem que fazer isso, você tem que ter isso, você tem que produzir bastante, você tem que ter um monte de vaca, você tem que ter comida. Não compra, porque era muito mais fácil ter vendido. Claro. Você exploda com a vaca lá depois, entendeu? Sim. Mas não pode. Responsabilidade. É responsabilidade, né? Não adianta, isso volta pra gente. É bom fazer. Isso volta pra gente. A gente tentando acertar, a gente já erra, entendeu? E se indispõe com determinadas pessoas, que é uma coisa muito chata, mas que infelizmente acontece. Entendeu? Graças a Deus são muito poucas as queixas, mas já tive arranca-rabo pesado. Entendeu? Você faz tudo pro cara. E
não deu certo. Mas é tempo que cura querer, né, André? Aí vai ficando velho, vai calejando. Já vai deletando, vai... né? Essas coisas você esquece. Já vai evitando. Nossa Senhora. Eu queria saber uma coisa sua, porque quando você chegou aqui no estúdio para a gente gravar, você falou que tinha que falar de uma pessoa e até agora você não falou dela, que você correu o risco de tomar umas cacetadas. Né? Como é que é? Porque a gente contar a história da gente é muito bom. Você revive os seus fracassos, seus sucessos. Você falou uma coisa lá atrás, que você tinha um respaldo. Vou até pegar uma aguinha. Vou pegar. Você falou do respaldo que você tinha, tal, caso desse errado, mas você não deixou dar. Mas e a família, André? A sua esposa, vendo você andar desse tanto, sai para lá, sai para cá, vem lá, vem cá. Como é que é essa importância dela na sua vida aí? Bom, eu acho que a gente tem que começar atrás, né? Lá nós somos em 5. Ixi. Respira, que não faz mal, não. Meu velho e minha mãe são 2 guerreiros. Trouxeram a gente no... São 5 irmãos. Cada um uma cabeça totalmente diferente. Um está no mercado financeiro, o outro é fono e não sei o quê. Mas uma convivência perfeita, sabe? Muito legal quando a gente ia lá pro sítio, encontrava lá, e cerveja, e bagunça. São 25 pessoas lá, sobrinhadas, acho que são 12 mais 1 sobrinhos, se eu não me engano. Até perco as contas, mas acho que são isso mesmo, 13, 14 sobrinhos, junto com meus filhos, aliás, é todo mundo. Então você tem um esteio muito forte por trás disso, né? Isso é gostoso demais. Minha mãe sempre trazendo a galera, muito que você tem, que é bacana de ver também, eu já tive a oportunidade de falar isso. E lá em casa não ia ser diferente, né? Então, assim, a gente viaja demais, a gente fica fora, agora morando em Marília. Sai segunda, volta sexta, às vezes sábado, às vezes não volta. Mas a Deise está lá segurando a bronca de tudo, me xingando, que faz parte também. Léo, meu moleque, né, com 20 e poucos anos. A Lara também. Então, é o esteio, né, Walter? Sem isso, nada roda, né? A vida da gente. E até foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, né? Porque hoje eu estou morando em Marília, né? Esse ano eu vim para cá. E ela falou, cara, vai. Entendeu? Vai. Não tem como você não ir. E, assim, para mim não foi fácil. Não está sendo muito fácil. Tem uns perrengues, é meio desagradável, né? Assim, você ficar muito tempo fora. E, ao mesmo tempo, eu não tenho o direito nem a pretensão de trazer para cá. Porque existe a vida dela, os moleques estão lá, minha filha mora e trabalha em São Paulo, meu moleque estuda, estão lá na casa, ela já tem toda a estrutura lá e aí quem sai sou eu. E volto no final de semana. Então, assim, a gente tem que agradecer por tudo isso, tanto do meu velho, da minha mãe, dos meus irmãos e ela, que não tem como não, né? Aí é complicado. Pois é. Eu vou te falar uma coisa. A gente esteve lá em Esteio, em agosto, e encontramos seu pai e sua mãe. Verdade. Rapaz, eles falam de vocês como criança ainda. Os meninos. Os meninos, e é uma graça sua mãe, o seu pai. Eu não os conhecia ainda, mas foi muito legal. Eu achei muito bom ver. E reflete exatamente isso que você falou. O senso de família é muito grande, né, Roberto? Sem dúvida. Eu acho que isso é a base, né? Eu acho que é gostoso. A gente até hoje a gente não tem mais o nosso QG, que até foi um negócio que meu pai trouxe a galera, falou, moçada, tá na hora, entendeu? Vamos vender, que era a fazenda, né? Acabamos entregando no ano passado. E lá era aquele lugar que, final de semana, quem vai, feriadinho, tá? O cara aparecia lá, a roupa dele tava lá, a cama dele tava lá, o lençol tava lá, tava tudo prontinho. Era só juntar e fazer farra, né? E hoje a gente aluga alguns cantos assim, né? Vamos alugar uma chácara em tal lugar e tal, e junta a galera toda de novo. Então isso é muito importante. Não perde a unidade. Isso aí não tem como não fazer, né? Agora, você falou que você tem 5 irmãos, né? Você mais 4, é isso? Tem um irmão mais velho e 3 irmãos mais novos. Você se sente privilegiado de ter trabalhado com seu pai? Cara, eu lembrei de um negócio. Isso sim, bastante. Mas antes de você falar privilegiado,
por trabalhar para o meu pai, aliás, quando você estava falando, eu me lembrei de um outro fato interessante. Eu acho que assim, a gente trabalhou muito tempo junto, mas meu pai sempre foi muito agregador com todos. Então, sempre deu os pitacos dele. Aliás, ele não consegue viver sem dar os pitacos. É impossível. Desde uma pessoa que faz um aparelho auditivo, que comanda... Que faz não, né? Que trabalha com aparelho auditivo, até a outra que faz arquiteta, que sofreu bastante na mão dele também, porque ele é arquiteto também, né? E meu irmão, que fazia um negócio aqui, um negócio acolá. Então, sempre ele deu esses palpites na vida de todo mundo, mas sempre foi uma pessoa que falava e a gente respeitava demais, assim. Você escutava, né? Eu sempre tenho a fama de casa, lá em casa, né? Que ele falava, ele ou meus pais falavam, eu falava, não, beleza, vou fazer, mas eu fazia do meu jeito, entendeu? Eu não ia brigar, eu ia lá fazer e acabou. Mas sempre escutando tudo que chegava para mim, né? Mas quando você fez essa pergunta, eu me lembrei assim, se eu fui um privilegiado. Acho que por estar com ele no dia a dia, sem dúvida que sim, que foi bacana. Não acredito que tenha sido mais privilegiado do que os outros nesse sentido, mas foi bacana a gente ter convivido tudo isso dentro do agro, porque era a pessoa que mais estava dentro do meio. Do agro, né? Mas me fez lembrar uma outra coisa, que foi quando o meu irmão, no caso de São Paulo, que trabalhava mais no mercado financeiro e tal, hoje já está mais em outras áreas, fez uma festa, às vezes, de aniversário, alguma coisa assim, e eu estava no começo ali, trabalhava na fazenda, não tinha leilão, não tinha nada disso, não. E a galera conhecia a fazenda, já ia de vez em quando para Tietê, às vezes um irmão fazia um churrasco, levava os amigos, as coisas assim. E foi numa festa lá em São Paulo, uma festa bacana, de gente de um poder aquisitivo 10 mil vezes superior ao meu. E aí eu cheguei nessa festa lá, a galera dando DVD na época, e o outro um vinho não sei das quantas, e o outro mais não sei o quê, e um monte de presente diferenciado, e eu cheguei com a minha mulher com um CDzinho do Bob Marley. Entendeu? E dei o CD do Bob Marley. Era o meu perfil, né? E no meio da bagunça, eu falei, caramba, cara, você trouxe um CD do Bob Marley, o tanto de presente que seu irmão tá ganhando aí, né? E beleza, passou. Na festa inteira, na Paulistano, vim falando comigo, cara, você é privilegiado. Você que mora naquele lugar. Eu falei, mas é pobre, mas não é limpinho, vamos embora. Tô no agro. Então, assim, você percebia que existia uma posição, né, muito, muito superior em termos financeiros, em termos de estudo, mas também existe uma ponta de inveja no povo, que eu achava bom demais. Eu falei, eu sou o cara mesmo. Deixa eu com o meu CD de Bob Marley. Ou seja, aqui, na verdade, o privilégio é o agro aí, no caso aí, né? Exatamente. Trabalhar nisso, né, no que gosta, no campo ali, aquele é um... Não, porque o sonho de todo mundo que trabalha nos grandes centros, nas grandes capitais, é poder ir para uma fazenda no fim de semana ou aposentar e ir para uma fazenda. Para quem já está lá, não precisa disso, né? E tem, muitas vezes, né, Walter, uma visão errada, achando que tudo são flores. E não é. A gente que está no meio lá, a gente que carrega a peteca, que está lá no dia a dia, o solzão na cabeça... Vaca não dá leite, né? Você tem que tirar. Não é fácil, não, meu amigo. Já dizia Cortella. Não é fácil, não. Não é fácil, não. É isso aí. Rapaz, que a gente está quase acabando. Você tem 2 filhos aí. O que você espera deixar para eles de legado? Beto, eu acho que sinceridade, dedicação... Talvez eu tenha cometido um erro de não ter colocado eles tanto no agro. Não ter estimulado, porque isso vai de estímulo também, né? Sem dúvida. Mas eu acho que o que a gente tem que esperar da vida hoje, cara, é sinceridade, é paz, é um pouco de amor ao próximo. Eu acho que se uma pessoa tiver isso, se a pessoa estiver bem consigo, com ela mesmo, transmitindo coisas boas, sendo feliz. A gente tem um grupo de amigos lá muito forte, e que também é uma característica bacana, sabe? Tá pai, filho, amigo, sobrinho, tudo uma bololô só. Isso é muito importante, que é essa amizade. Isso aí só se consegue com muito amor e com muita cumplicidade, né? Eu acho que a pessoa sendo boa nesse sentido, sendo tranquila nesse sentido, o resto, as coisas vêm. A gente não sabe
aquilo que a gente vai fazer amanhã. Ninguém sabe aquilo que vai fazer amanhã. Não adianta você projetar a vida, né, imaginando, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã não. Quando eu digo amanhã, no futuro, assim, né? Que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que a vida de todo mundo é assim. Se aparece uma oportunidade aqui, se abraça. Se você estiver bem com você mesmo, se você estiver bem, se você está sendo correto com você mesmo, as coisas vão fluir naturalmente. Isso é a base que a gente tem que passar para as pessoas e se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, já está bom demais. Muito bom. Você falou de deixar legado, eu falei de você deixar o legado para os seus filhos. E qual o legado dos seus pais deixaram para você? Aí, eu acho que não foge muito disso não, Beto, sabe? Porque você volto àquilo que eu comentei, né? Você ter 5 irmãos totalmente diferentes. Os 5 casados, obviamente com pessoas diferentes. E mais um bando de sobrinho e filho. E você curtir, estar junto. Até hoje, velho. A galera aí tudo com 50 e tantos anos, não sei o quê, buscando juntar. Isso daí é o que minha mãe sempre buscou e trouxe. E isso é o mais importante. E esse ensinamento, isso para mim não deixa de ser um legado. Porque a gente vê tanta família, cara, com 2, 3 irmãos que não se falam, uma cunhada que xinga a irmã da outra, uma confusão desgraçada. E não só a gente, como as pessoas que aproximam da gente, né? A gente tem você tem muitos amigos que convivem com a gente que ficam impressionados com isso. Porra, cara, você tá lá, a gente brinca, né? Que é Assunção, né? Fala que é sumpaco. Então, você tá na sumpacada, você tá em casa, entendeu? Cada um de um jeito, mas todo mundo se respeita e vamos levando. Isso aí, para mim, é a coisa mais importante que tem. Isso aí eu tenho certeza que foi minha mãe que puxou. Dá uma briguinha, uma discussãozinha, ela já começa a ficar nervosa, já dá um jeito de puxar um daqui, outro dali, mas nunca. porque É sempre pro bem. E a sempre discussão tranquilo. existe, né? Natural. Claro, tem que ter, ué. E mãe é Natural. mãe. Agora, eu ouvi falar que o André, você perguntou qual é o legado que ele vai deixar para a família, eu acho que ele tem um estoque de CD do Bob Marley. E vai deixar. Ainda vai ter. Rapaz, é bom demais, né? Bom, André, agradecer você ter ficado aqui com a gente quase 2 horas aí de podcast. Muito bom. Tenho o prazer aí de trabalhar com você já faz um bom tempo. Agradecer essa vinda sua aqui. Foi bom demais. Eu que agradeço, Beto. Sinceramente, não esperava esse convite, né? E acho que é bacana também você mostrar um pouquinho da gente, um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, né? Um pouquinho do que a gente vem construindo ao longo dos anos aí, né? Então, de coração, agradeço também. E pode ter certeza que hoje a MF faz parte da minha família, né? É muito tempo que a gente vem convivendo junto com todos vocês, né? Tenho o privilégio de ir na sua casa, conviver com seu pai, com a sua mãe. Então, realmente, me lembra muito o que eu tenho lá em casa, né? Essa convivência de vocês, que eu acho bacana demais. Então, só agradecer mesmo. Walter também parceiraço de longa data. E que a gente tenha deixado um pouquinho aí para as pessoas que seja interessante, que curtam, enfim. Conheça um pouquinho da gente também e do trabalho que a gente vem fazendo aí com bastante dedicação, né? É isso aí, com certeza. É isso, né, Walter? Não tem mais o que falar. É isso. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.